Muito bom dia. Hoje eu estou responsável em falar sobre o capítulo 13, itens 1, 2 e 3, e tem como título Fazer o bem sem ostentação. É isso mesmo? Vamos em frente, vamos falar sobre o bem sem ostentação. Mas vocês já repararam como isso é difícil? Porque qualquer coisinha que a gente faz, a gente quer falar para todo mundo, não é assim? Se você dá uma moeda no farol, quando você chega na visita que você vai falar, você fala, no farol eu dei uma moeda lá pro menino que me pediu, os outros ninguém deu, eu peguei e dei, né? Ou você tá andando na rua, alguém te pede um sanduíche ou um café, alguma coisa, você dá o café, mas aquilo é assunto para semanas e semanas que você atendeu uma pessoa que estava na rua, deu um café, né? Mas a gente tem naturalmente essa dificuldade. Vou pedir licença um segundinho, porque está querendo acabar minha bateria aqui, eu preciso pôr o fio. Só um segundinho, tá bom? A gente começa a falar essas coisas porque, na verdade, parece que dá uma certa satisfação na gente, essa ideia, né, de que a gente fez alguma coisa, né? E precisa mostrar para as pessoas. E no fundo, é um problema. Só um segundinho mais. Pronto. Vamos ver. Acho que está carregando agora, senão vai acabar a bateria no meio do caminho, aí já viu, né? Então a gente tem essa dificuldade. E aqui a lição do Evangelho é muito clara para a gente, que isso vai fazendo a gente, com o tempo, perceber que nós não temos essa necessidade. E Jesus deixou isso bem claro para todos nós, não é? Que nós temos que agir, praticar as boas obras, sem ter esse condão, sem ter essa obrigação, essa necessidade. Vejam também dentro do trabalho, dentro de casa, quando a gente faz alguma coisa que é útil ou que é bom, por exemplo, no trabalho, você fez lá um serviço que ajudou todo mundo, que favoreceu, as pessoas fazem questão de ser reconhecidas por isso. Elas querem esse reconhecimento. É muito raro você ver alguém que faz alguma coisa que não quer esse reconhecimento. É muito raro a gente ver isso. Então, por exemplo, você vê, eu me lembro, não sei se eu vou estar certo, quem conhece de futebol pode me corrigir, mas eu me lembro que tinha um jogador de futebol da França, que o trabalho dele era colocar a bola para os outros jogadores e ir lá na frente fazer o gol. Ele ficou conhecido porque ele se desequilibrou lá com um outro opositor e deu uma cabeçada na Copa do Mundo nesse opositor. Mas ele fazia isso, ele favorecia os outros jogadores para os outros jogadores fazerem o gol. Porque no fundo, às vezes uma pessoa fez todo o trabalho com a bola e chegou o outro lá e deu uma encostadinha na bola e pôs no gol, é ele que leva o mérito do gol, não é? Então, a gente percebia nisso uma certa humildade no sentido de mostrar que pode-se fazer alguma coisa sem procurar esse tipo de ostentação, por assim dizer, não é? E que a gente precisa tomar o cuidado também de aprender com o tempo a renunciar esse reconhecimento imediato. É isso que ele diz para a gente no Evangelho há 2000 anos atrás. Então, tem aquela passagem de Jesus que faz uma cura, né? E o Senhor, ele fala para aquele senhor, olha, não fala para ninguém disso e vai fazer o que manda a lei, vai lá oferecer o dom que está anotado, que está prescrito lá. Então, ele transfere aquela possibilidade para Moisés. Então, isso mostra para a gente que nós precisamos pouco a pouco aprender, tomar cuidado de não querer, primeiro, o reconhecimento imediato. Segundo, não ficar jogando a todos os ventos os benefícios e as coisas que a gente costuma fazer. Então, às vezes a gente favorece um familiar, um sobrinho, um amigo. No dia a dia tem muitas oportunidades da gente fazer o bem. Só que isso não pode ser um objeto de que a gente queira ali um imediato reconhecimento, a gente querer se aparecer com aquilo. É muito comum também, por exemplo, os nossos irmãos que estão envolvidos com a administração pública,
querendo também esse reconhecimento. Então eles fazem alguma coisa em algum lugar, eles querem imediatamente que se reconheça, que se cante louros para essa pessoa, né? E na verdade a gente vai percebendo que tudo bem, o trabalho foi feito, tem o mérito de ter sido feito, mas Jesus fala para a gente que aí nós já recebemos essa bendita recompensa. Então, a recompensa que o verdadeiro cristão precisa aprender a esperar é a recompensa divina, é o reconhecimento divino, mas não porque a gente vai chegar lá e vai falar as nossas proezas, mas porque já está anotado, né, em algum lugar, ou na nossa consciência, ou em algum livrão lá do São Pedro, já está anotado as nossas coisas certas e as nossas coisas erradas. E no fundo, a gente também precisa saber se não vai haver uma compensação, né? Porque de repente a gente fez muita coisa boa, mas também fez muita coisa que não devia, não é mesmo? Já pensou chegar lá, o Pedrão pega o livro vermelho e o livro preto, ai, lascou, hein? Como é que é o seu nome, meu filho? Eu sou o Sérgio, eu vou te abrir o livrão vermelho. Abre o livrão vermelho. Ah, Sérgio, tá aqui. Nossa, fez isso, fez aquilo outro. Parabéns, que bom. Vamos abrir o preto agora. Não, deixa o preto para depois, não vamos ver nada agora, tá tudo bem. Não preciso de nada, tá tudo certo, que a gente vai aqui nem querer que ele veja o livro preto, porque a gente já sabe as coisas erradas que a gente poderia ter feito diferente, não é mesmo? Então, fazer o bem sem ostentação, basicamente, é no sentido de que a gente não espere recompensas e que procure praticar o que for melhor, sem esperar nada, sem pensar em qualquer tipo de recompensa. Isso para a gente pode ser um grande problema, porque no fundo, todo mundo sabe que a gente não consegue fazer nenhum bem sozinho, não é mesmo? Agora mesmo falamos aqui de cirurgias, de médicos, de remédios, e o nosso corpinho físico é sustentado pela providência divina, e se a gente não tiver em condições favoráveis, que bem que a gente pode fazer? Muitas vezes a gente quase não pode fazer nada, porque nós estamos envolvidos com graves problemas de saúde, ou com graves problemas emocionais, graves problemas mentais. Você vê esses nossos irmãos que vivem em uma intensa depressão, não consegue às vezes levantar da cama, não tem forças para isso. Então veja que nós dependemos da providência divina para a prática do bem. Esse é um primeiro reconhecimento que a gente tem que ter. E se a gente conseguiu chegar à frente, fazer isso, obviamente isso daí tem as mãos invisíveis. Porque se não tivéssemos saúde para isso, o que a gente poderia fazer, não é? Nós iríamos estar circunscritos a fazer o que é possível dentro de um círculo limitado de ações. Então, reconhecer de que existe, na verdade, possibilidades, reconhecer de que o Criador é que está à frente de todo o bem que nós possamos praticar, reconhecer que nós somos seres humildes, pequenininhos na criação, reconhecer que aquele apoio voluntário que nós estamos dando, aquela ajuda voluntária, não depende só da gente. Enfim, uma cadeia de ações para a gente poder chegar num fim onde a gente quer receber o mérito, não é? E aí o que acontece? Acontece que as pessoas ficam o tempo todo querendo praticar, querendo esse reconhecimento. Então, esse é um cuidado que nós precisamos ter, justamente para que a gente possa, no futuro, dialogar a respeito e usar essas coisas em nosso favor, né? Isso seja os nossos advogados, né? O Paulo deve se lembrar dessa frase aí, que todo bem que nós praticarmos em algum lugar será o nosso advogado em qualquer parte. Então, o Emmanuel fala isso pra gente. A prática do bem não é só o reconhecimento, porque se a gente recebe o reconhecimento imediatamente, acabou ali, né? É como se você vai ali na lojinha, compra um sorvete, passou 5 minutos, não tem mais o sorvete, acabou. Agora, quando a gente deixa o reconhecimento para como é que eu posso dizer, os místicos, para o universo, né? A gente deixa para o universo, os místicos falam assim, né? Deixa para o universo. Aí, na hora certa, no momento oportuno, aquilo obviamente vai nos dar uma contrapartida que às vezes a gente nem imagina que tem, né? Então, é sempre praticar o bem, sempre com a ideia de não ostentar, sempre com a ideia de não querer o reconhecimento imediato, porque isso pode causar para a gente grandes problemas, grandes sabores, e a gente nem sabe quando a gente pode pedir um crédito, né? Porque na vida da gente, a gente vai caminhando,
E em determinados momentos da vida a gente precisa de um créditozinho, uma ajudazinha. E se a gente não tem nada para oferecer, é duro pedir esse crédito, né? Vocês já foram no banco pedir crédito sem dinheiro, sem imóveis, sem patrimônio, sem nada? O banco não oferece crédito para quem não tem nada, ele só oferece para quem tem alguma coisa. Então, se a gente puder ter alguma coisa para recebermos esses créditos, seria para nós de muita importância, de muito bom para todos nós. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos ilumine, tá bom? Vamos em frente.